dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos e amigos nesta manhã de domingo. E é com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, onde nós podemos chegar até você com a nossa Escola Bíblica Dominical. Agradecemos ao pastor que tem nos apoiado, ao irmão Cassiano, que é o responsável por montar a nossa apresentação, também ao irmão Abdias, o nosso diretor da Escola Bíblica Dominical, e também quero agradecer a Ana, que está aqui comigo, ela que é responsável por montar toda a nossa apresentação, ela que vai dar o seu bom dia nesta manhã de domingo aos irmãos e amigos. Bom dia, irmãos, bom dia, amigos, Deus abençoe a todos. Muito bem, considerando as novas determinações do nosso governo de São Paulo, que impossibilitou o nosso culto presencial mais uma vez, diante da situação aí da saúde pública, então nós estamos novamente aqui disponibilizando a nossa Escola Bíblica Dominical através do recurso da internet. Então, nós vamos dar início aqui à nossa 12ª aula da Escola Bíblica Dominical, que tem por título Deus dá vitória ao homem de fé. E o texto bíblico da nossa lição desta manhã encontra-se em Gênesis, do capítulo 39 até o capítulo 43. E o texto áureo, Gênesis, no capítulo 39, o versículo 21. Nós vimos então aqui, na aula passada, lá na nossa igreja, na Escola Bíblica Dominical, que nós tivemos aí, a última lição, que foi a nossa última lição presencial lá no nosso templo. Então, nós vimos os conflitos vividos na família de Jacó e também a história de Judá e Tamar. E hoje nós veremos a trajetória de José no Egito. Ele que foi vendido a uma caravana dos midianitas e foi levado então prisioneiro ali, cativo até a terra do Egito. E ali ficando como escravo. Nós vamos então iniciar aqui, e o nosso primeiro ponto tem por título um assunto interessante aqui, que nós pudemos fazer aqui um apanhado. Eu fiz um apanhado do capítulo 39, para nós sermos mais aqui resumidos, e esse nosso assunto vai tratar de uma característica importante na vida de José. E o texto que nós vamos usar, Gênesis, o capítulo 39, o versículo 2, o versículo 3, o versículo 5, o 21 e também o 23, que a Ana vai ler para a gente. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Como nós vimos então, lá o nosso assunto, uma característica importante na vida de José. E logo no primeiro versículo, aqui no versículo 2, nós conseguimos identificar logo na primeira frase aqui desse versículo 2 do capítulo 39 de Gênesis. O Senhor estava com José. Então nós vemos aqui que em todas as situações aonde José estava, nós vemos ali a presença do Senhor, a presença de Deus constantemente na vida de José, atuando de todos os modos, em todas as situações, nas situações que nós vamos ver aqui adiante, em todas as situações que José viveu, situações críticas, situações difíceis, situações em que ele muitas vezes, ou até nós lendo muitas vezes esse texto, nós poderíamos até entender que Deus teria esquecido do seu servo José, mas nós vemos que em todo o tempo Deus estava atuando na vida de José. E nós conseguimos aqui
seguir o versículo, nós vemos aqui, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do senhor egípcio. Então ele foi vendido, ele chegou lá como um escravo, alguém que foi aprisionado, alguém que foi vendido. Então nós podemos ver que um ser humano ele foi rebaixado a uma condição de escravo, onde ele é comercializado. Então nós vemos que nós podemos aí observar então a situação psicológica que se encontra o nosso irmão aqui, José. E nós vemos aqui então no versículo 3, quando este percebeu que o Senhor, ou seja, quando ali o Potifar, ele percebeu que o Senhor estava com José, que o Senhor estava presente na vida de José, que o Senhor atuava na vida de José. E aqui nós podemos tirar uma lição muito interessante para nós hoje em dia. Isso daqui, o seu senhor, o Potifar, ele não adivinhou que o Senhor estava com José. O que aconteceu foi que o testemunho de José fez com que o seu senhor identificasse que José tinha a presença do Senhor em sua vida. E aqui nós vemos, quando este percebeu, quando o seu senhor percebeu, quando Potifar percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava. Vejam que impressionante. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens. Vejam que José, ele passou a ser um administrador, um mordomo, ou aquela pessoa que tem todo o comando, todo o domínio da casa de uma pessoa aqui que nós podemos ver que era uma pessoa que era destaque no Egito. O Senhor abençoou a casa do egípcio. Vejam que interessante, irmãos. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Então vejam que a bênção era extensiva, essa bênção com que Deus abençoava a vida de José, ela transbordava na vida de José ao ponto de abençoar até a casa do seu senhor. Ou seja, o testemunho de José era tão grande que ele chegava a predominar em todo o ambiente aonde José estava. E nós podemos ver aqui que o Senhor abençoou a casa do Potifar. O Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Então nós vemos que tudo, aonde estava as posses de Potifar, era abençoado justamente por conta da presença de José, por causa do testemunho de José, por causa da vida de José. O versículo 21, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Então, nós vemos aqui, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Então, nós vemos que, se os irmãos depois puderem ver lá a sequência toda do capítulo 39, os irmãos vão ver que José ele foi acusado de uma traição, de uma falsa traição, e ele foi mandado para a prisão. E aqui, mesmo ele chegando na prisão, mesmo acontecendo toda essa falsidade contra José, essa falsa acusação contra José, ele ainda chegando lá na prisão, ele foi abençoado mesmo ali naquela situação difícil, ali no cárcere. No versículo 23 nós vemos também, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Então vejam que José, ele pegou ali, ele conseguiu a confiança do carcereiro. Onde já se viu, irmãos, um preso ter a confiança do carcereiro? Vejam até onde a misericórdia de Deus, o domínio de Deus, o cuidado de Deus, o propósito de Deus estava atuando na vida de José. Porque o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. Então, a grande característica da vida de José, o grande exemplo que José nos passa até hoje é que José tinha essa presença do Senhor em sua vida. Nós vemos nitidamente, então, nesses textos aqui, nós podemos observar, então, que o êxito em tudo o que realizava, porque o Senhor estava com José.
E o Senhor sempre esteve com José. O Senhor sempre acompanhou José. Nós podemos ver aqui em todo o plano de Deus para preservar essa nação. Nós vemos que através da vida de José, Deus atuou milagrosamente, misericordiosamente na vida do seu servo José. Nosso próximo ponto, a fidelidade a toda prova. Fidelidade a toda prova, mais um traço da personalidade do nosso irmão José hoje aqui. Gênesis 39, do versículo 7 até o versículo 10, que a Ana vai ler para a gente. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Mas ele se recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Muito bem, então nós vemos aqui a fidelidade de José, uma fidelidade a toda prova. José havia sido levado para o Egito, aonde o egípcio Potifar, que era aí um dos oficiais do faraó, aqui nós vemos, oficial do faraó, e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então nós vemos que José foi levado para a casa lá de Potifar, aonde ele servia, como nós vimos no texto anterior, onde José tinha ali toda a responsabilidade da casa, toda a administração, a gerência, o gerenciamento da casa, né? Ele era como se fosse um mordomo que era responsável por todo o funcionamento da casa do Potifar. Mas ele se recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. O texto é um pouco vago aí, mas se os irmãos depois puderem ler esse texto na sua totalidade aí, os irmãos vão ver que o José estava lá na casa do Potifar e trabalhava lá. E José era um jovem novo, um jovem na descoberta da sua juventude. José provavelmente era um jovem bonito, era um jovem atraente. Nós vemos os comentários que José herdou as características da sua mãe Raquel, que era bonita, e aqui nós vemos que o José despertou o interesse da mulher do Potifar. Mas José foi íntegro, José foi fiel ao seu Senhor, fiel ao seu Deus e fiel aos seus princípios. E aqui nós vemos: o meu Senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ele era fiel ao seu Senhor, ele era leal ao seu Senhor Potifar. E nós vemos aqui: ninguém desta casa está acima de mim. Vejam, irmãos, que importância que José tinha na casa desse oficial do faraó no Egito. Era um servo de toda a confiança, um servo que era considerado alguém de muita confiança pelo seu Senhor. Ele nada me negou. Vejam que o Potifar aqui, ele delegou completamente todos os poderes a José na administração, não só da casa, como nós vimos lá, do campo também. Então, de toda a sua propriedade, de todas as suas propriedades, José tinha domínio, José tinha a ciência, José tinha a responsabilidade de gerenciar tudo o que Potifar tinha. Ele nada me negou, a não ser a esposa. Então aqui, vejam que
a mulher de Potifar, por ver aquele jovem talentoso, bonito, saudável, alguém que era de confiança, então ela resolveu convidá-lo para se deitar. Mas ali José, ele foi muito, muito honesto com o seu Senhor, consigo mesmo e também honesto para com o seu Deus. Ele foi fiel aos propósitos de Deus. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Vejam que importante, irmãos. Vejam a importância que José dava, não somente às coisas de Deus, mas ao cargo que ele ocupava, a sua posição social, a sua figura de servo e ainda, principalmente, a sua integridade. A mulher convidou e ele foi íntegro, ele foi sincero e ele foi honesto, não só com Deus, mas com seu Senhor e com ele mesmo. E no versículo 10 nós vemos, assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, vejam, a tentação estava constantemente rodeando José. A tentação estava constantemente à vista de José. José era um jovem, José estava na condição em que uma tentação desse tipo seria muito fácil de ele ser levado. Mas José se mostrou íntegro, José se mostrou um servo do Senhor, José se mostrou completamente honesto perante o seu Senhor, o seu patrão. E ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. É interessante que o nosso irmão José aqui parece que ele leu Atos, né? Onde o apóstolo Paulo ele nos orienta: fugir da tentação, fugir da presença do mal. Então nós vemos aqui quando ele fala para Timóteo, no livro de Timóteo ele fala: fugir da presença do mal, fugir dos desejos da mocidade. Foi o que José fez. José era um jovem, José era saudável, José poderia muito bem se divertir, mas ele preferiu se manter íntegro, se manter leal, se manter fiel ao seu Deus, para não se contaminar. Ele fugiu da presença do mal, ele fugiu da ação do tentador. Vejam, José íntegro, mas ele teve que tomar uma atitude, ou seja, fugir, se afastar da presença do mal. E com isso, ele nos coloca uma excelente, uma extraordinária lição, onde nós temos que fugir de toda a presença do mal. Devemos evitar. Quando a tentação estiver se avolumando, devemos fazer como José fez, evitar de ficar perto. E isso foi o grande triunfo, a grande ferramenta que José usou para não se contaminar com uma proposta quase que irrecusável na situação em que José se encontrava. Então José aqui, ele mostra como ser fiel a Deus, leal ao seu patrão e fiel aos seus princípios. Nosso próximo ponto: a graça de Deus estava sobre José. Gênesis 40, capítulo 40, versículo 8, capítulo 41, versículo 16 e também no capítulo 41, o versículo 38, que a Ana vai ler para a gente. Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Então nós vemos aqui a graça de Deus estava sobre José. Eles responderam:
tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Então nós vemos aqui que José, no momento em que ele foi mandado para a prisão, no momento que ele foi colocado lá sobre uma condição favorável na prisão, ele se deparou, certa ocasião, com os dois oficiais do rei, que era o chefe do copeiro, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. E aqui o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros tiveram sonhos. E eles sonharam lá, que eles tiveram sonhos, e uma manhã eles estavam tão perturbados que o seu semblante estava até decaído. E José perguntou: o que aconteceu com vocês? E aqui nós temos esse texto aqui que eles responderam a José: tivemos sonhos, eles sonharam durante a noite, mas não há quem os interprete. E esse negócio de sonho com José, tudo começou com esse negócio de sonho, né? Quando José teve o seu sonho lá com seus irmãos, lá diante de seus irmãos, lá na sua juventude, na sua meninice. E estes sonhos aqui, então, fazem parte, essas interpretações de sonhos fazem parte da vida de José. Mas aqui José lhe responde, vejam a resposta de José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então vejam aqui, mais uma vez ele testemunhando que essa característica, essa condição que José tinha de interpretar sonhos não vinha dele, mas sim vinha do Deus que ele servia, do Deus a quem ele tinha a devoção. Então nós vemos que as interpretações, essa condição favorável de interpretar os sonhos estava sobre José, e isso nós podemos identificar plenamente o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus sobre a vida de José. E o nosso próximo versículo, ele coloca aqui: respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Aqui, novamente, quando aqueles dois, o chefe dos padeiros e o chefe dos copeiros, tiveram sonhos e José interpretou, uma semana depois eles foram libertos da prisão, só que o chefe dos padeiros foi enforcado, assim como José interpretou o sonho, e o chefe dos copeiros foi restituído à sua posição. E depois disso, então, depois de algum tempo, o nosso faraó aqui, o faraó lá no Egito, o grande homem do Egito, teve sonhos, né? Teve um sonho lá e ele estava muito perturbado, porque em todo o Egito não se sabia quem poderia interpretar o sonho do faraó. Mas aqui os irmãos sabem que é aquele sonho que o faraó teve, e esse chefe dos copeiros, ele se lembrou de José, quando ele estava lá na prisão junto com José, e ele contou ao faraó: estávamos nós na prisão e tivemos sonhos, e eis que um escravo hebreu interpretou e aconteceu exatamente como ele tinha interpretado. E aí então o faraó manda chamar José à sua presença, e José é levado, é preparado e é colocado ali na presença do faraó, e o faraó conta-lhe o sonho, e os irmãos sabem bem que é o sonho das 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, e depois das 7 espigas cheias e bonitas, e depois das 7 espigas ressequidas e feias. E nós vemos aqui que José interpretou o sonho, mas aqui ele fala: Deus dará ao faraó. Quando o faraó perguntou esse sonho, quando ele colocou diante de José esse sonho, e aqui José, nós vemos que José novamente ele testemunha do seu Deus numa terra onde existiam milhares de divindades, milhares de deuses. Aqui José apresenta o Deus vivo, o seu Deus, o Deus de todos, o Deus que é acima de todos os deuses. Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então, esse espírito que estava sobre José, isso que fazia com que ele perguntasse a Deus, e Deus dava a interpretação dos sonhos. E aí, depois de dar a interpretação, depois de dar uma explicação sobre toda a administração que o faraó deveria fazer depois desses 7 anos de fome e 7 anos de fartura, e depois 7 anos de
de fome, como José interpretou o sonho do faraó. Aí então o faraó disse: por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Irmãos, o Espírito Divino era tão evidente na vida de José. O Espírito de Deus era tão presente, tão atuante na vida de José, que até o próprio faraó reconheceu isso. Todos aqueles que estavam perto de José reconheciam que havia um Espírito de graça, um Espírito além do que eles conheciam realmente, e era nada mais do que o Espírito Divino. Nós vemos aqui, assim como o próprio faraó declarou com suas palavras: haverá um outro homem em quem está o Espírito Divino. Será que as nossas vidas podem ser comparadas desta forma, irmãos? Será que quem está conosco, quem anda conosco, quem se aproxima de nós, será que tem essa mesma visão como o faraó teve a visão da vida de José? Em que o Espírito de Deus estava sobre a vida de José. O Espírito Divino acompanhava José em todas as circunstâncias em que viveu José. Sempre ele estava possuído pelo Espírito de Deus, o Espírito Divino, reconhecido até por um faraó, até pelo faraó, que estava acostumado a deuses falsos, mas até o faraó reconheceu a presença do Espírito Divino sobre José. Nosso próximo ponto: o sonho de José se confirma. Gênesis, o capítulo 42, o versículo de 1 a 3, o versículo 7, o versículo 9 e também Gênesis 43, no versículo 26. Nós vamos ver aqui então os sonhos de José se confirmando nessa leitura que a Ana vai fazer para a gente. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões. Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Então aqui, irmãos, o nosso texto confirmando que os sonhos de José, o sonho de José se realizou, se concretizou. Então nós vemos, quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Então nós vemos que depois de passados 7 anos de fartura, toda a terra teve fome, mas o Egito tinha se bem preparado nesse momento, assim como foi a orientação de José. Ele se preparou, estocando ali os grãos que colhia, os grãos que produziam. Então José teve essa administração, fez uma administração aonde estava prevendo esse período de fome que haveria em toda a terra. E aqui nós vemos que então, disse ainda: ouvir dizer que há trigo no Egito. Então, a providência de Deus e a administração do nosso irmão José aqui no Egito fez com que o Egito bem se preparasse para o momento da fome. Desçam até lá. Então o pai Jacó aqui, ele ordena aos filhos para que voltem até o Egito, para que se dirijam até o Egito,
aonde eles podem comprar, porque a notícia chegou até a terra de Canaã, lá onde eles estavam a perecer de fome. Nós vemos aqui o versículo, o texto nos diz: desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Vejam que a situação era triste, a situação era terrível. Assim, aí o versículo 3, assim 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Então, os filhos de José eram 12, né? Aqui nós vemos que, teoricamente aqui, então na narrativa da história, para Jacó, para o pai, José estava morto, porque lá um bicho tinha comido ele, como nós vimos lá na nossa lição anterior. Só que José estava vivo e era um dos senhores do Egito, o grande administrador do Egito. Mas desceram lá os 10 irmãos de José, sendo que Benjamim ficou na terra, ficou com o pai lá, porque ainda era muito jovem, e era esse o irmão de sangue, o irmão da mesma mãe de José. Aí então José reconheceu os seus irmãos logo que os viu. Então quando José viu os seus irmãos chegando, eles o reconheceram. Os seus irmãos não o reconheceram, porque José estava caracterizado como egípcio, José estava com roupa de egípcio, José falava como egípcio, José estava no Egito, mas José era hebreu, mas ele estava caracterizado com o nome de egípcio, que até o faraó mudou o seu nome quando lhe deu todo esse cargo de administração. Ele passou o nome de José para Zafenate-Paneia. Então nós vemos aqui que o José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não o conhecesse, e lhes falou asperamente. Então ali eu creio que se instalou ali um processo de crise na vida de José, ali no momento, ali naquela circunstância em que José presenciou e reconheceu os seus irmãos. Ele não se declarou aos seus irmãos nesse primeiro momento, e ele reconheceu os seus irmãos, e José passou a tratá-los com aspereza. Vejam aqui: de onde vocês vêm? Ele perguntou, e responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. Então eles estavam ali numa situação impressionantemente crítica, eles estavam atrás de comida. E o versículo 9, então, José lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse. Então vejam que José se lembrou lá daquele sonho, quando José estava com 17 anos, quando cuidava lá dos rebanhos de seu pai, quando ele estava lá cuidando, né, das atitudes dos seus irmãos lá, cuidando dos rebanhos de Jacó. Então ele se lembrou daquele sonho que ele teve, aonde os feixes de trigo que eles estavam colhendo se curvavam diante do feixe de trigo de José, e que também ele teve um sonho onde 11 estrelas e até o sol e a lua se curvavam diante de José. E aqui então nós recordamos essa lição, aonde os irmãos de José disseram com muita aspereza e com muito ódio dele: então quer dizer que você vai reinar sobre nós? E aqui nós podemos ver então a concretização de todos esses acontecimentos que Deus havia revelado para José. Vieram para ver, então aqui o José começa a investigar, né? Começa aqui a fazer aqui uma investigação sobre a real intenção dos irmãos dele aqui. Vieram aqui para ver onde a nossa terra está desprotegida. Então ele estava aqui fazendo aqui meio que uma interrogação aos seus irmãos, e os irmãos deles ali já estavam numa situação já de penúria ali, né? Além de com fome, ainda estavam sendo ali oprimidos por aquela pressão que José estava colocando ali. E no capítulo 43, no versículo 26, nós lemos que depois de toda essa situação que José então atendeu ao pedido deles e deu o alimento que eles precisavam, eles foram até sua terra, depois eles voltaram à terra do Egito novamente, trazendo seu irmão mais novo. Então aqui, quando José chegou, eles
o presentearam com o que tinham trazido. Então aqui, essa já é a segunda vinda deles, dos irmãos de José, lá na terra do Egito. E quando eles vieram, então o pai disse que era para presentear este homem tão importante que era José, que era o governador do Egito. Quando José chegou, eles o presentearam com os presentes que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Então nós vemos aqui aquilo que José tinha sonhado, aquilo que José tinha visto naquela visão. Eu creio que aqui não foi simplesmente um sonho, irmãos, mas uma visão que José teve, uma orientação que Deus deu a José, uma visão que Deus passou através de José para preservar essa situação em que, para preservar e livrá-los da fome e dessa situação que toda a terra estava vivendo. Então nós vemos aqui que o sonho de José foi realizado, foi confirmado nessa circunstância onde nós vemos que os irmãos de José se curvaram diante da majestade que era José no Egito. Nosso próximo ponto e último ponto aqui da nossa lição de hoje, José, um coração bom e generoso. Gênesis 42, do versículo 25 até o versículo 28, nós vamos ver então mais essa característica do nosso irmão José, um coração bom e generoso. Com todas as circunstâncias que José tinha vivido, ele poderia muito bem aqui ser uma pessoa já amarga, uma pessoa já calcada pelo ódio, pela situação de fraude que ele tenha vivido, mas nós vemos aqui que José, com todas essas circunstâncias, diante de todas essas circunstâncias, José desenvolveu um coração bom e generoso. E a Ana vai ler para a gente o nosso próximo texto. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-as nas bagagens, e lhes dessem mantimentos para a viagem, e assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse a seus irmãos: devolveram a minha prata. Está aqui em minha bagagem. Seus corações se encheram de pavor e, tremendo, disseram uns aos outros: que é isto que Deus fez conosco? Muito bem, então nós vemos aqui, irmãos, nitidamente aqui, nesse texto de Gênesis 42, nós vemos aqui, em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens. Então aqui, José franqueou aqui o alimento que eles vieram até a terra em busca de alimento, até a terra do Egito. E aqui nós vemos que o texto nos revela: enchessem de trigo as suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles. José deu o mantimento que eles vieram buscar, supriu toda a necessidade da família de Jacó, e aqui não cobrou um só centavo. Ele devolveu toda a prata com que eles tinham levado para pagar José, foi devolvida. E aqui nós vemos que a prata foi devolvida. Colocaram nas bagagens e lhes dessem mantimentos para a viagem. Então, além desse mantimento que eles levavam para suas famílias, José também preparou aqui. José lhes deu o mantimento para que eles pudessem passar toda essa viagem aqui sem dispor daquele alimento que eles estavam levando para suas famílias. E assim foi feito. Assim foi feito, nós podemos identificar aqui, irmãos, porque a ordem de José foi obedecida. A ordem de José era obedecida. Se os irmãos depois puderem ler todo o texto, os irmãos vão ver que no momento em que José
foi colocado como o administrador de toda a terra do Egito, o faraó lhe passou o anel, e isso lhe dava plenos poderes sobre tudo o que existia no Egito. Apenas abaixo de faraó José estava. José estava com todo o poder. E eu digo que, não sei, mas eu acho que até o faraó era dependente de José, porque José estava responsável por toda a alimentação, inclusive a alimentação do faraó. Então eu creio que José era mais importante do que o faraó. E assim foi feito. Da forma como José determinou, assim foi feito. E nós vemos aqui no versículo 26, eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. Então assim, os irmãos dele, os irmãos de José, partiram de volta para Canaã para levar toda aquela bagagem, para levar aquele suprimento que eles vieram buscar no Egito. E chegando no lugar aonde pararam para pernoitar, então eles foram descansar ali no intermeio lá dessa viagem, eles descansaram, e um deles abriu a bagagem para pegar a forragem para o seu jumento, para dar o alimento ao seu jumento, ao seu animal, porque ali nós vemos que todo aquele deslocamento ali era feito através dos animais, os animais de carga, os animais que transportavam e todos os animais que faziam parte dessa comitiva. Então eles pararam ali para descansar, dar água e provavelmente ali alimentar os seus animais de transporte e também descansar para seguir viagem, seguir em frente. E ali eles viram o quê? Eles viram que a prata estava por cima da bagagem, além de José ter ordenado para colocar todo aquele suprimento, toda aquela bagagem de alimentação, de trigo que eles precisavam lá para sustentar as suas famílias lá em Canaã, eles também devolveram toda a prata que era para pagar aquele alimento que eles tinham possivelmente comprado. E disse a seus irmãos: devolveram a minha prata. Então aquele irmão que abriu em primeiro lugar a bagagem, que ele percebeu que estava a sua prata ali de volta, ele ficou perplexo por essa situação. E está aqui em minha bagagem. E os seus corações se encheram de pavor e temendo disseram uns aos outros: o que é isto que Deus fez conosco? Olha, irmãos, eu não queria estar na pele daqueles camaradas, não, porque ali Deus estava provando todos aqueles irmãos de José. Provavelmente, depois de ter visto toda a glória do Egito, toda a glória que estava rodeada, que José estava rodeado, a importância de José, e eles viram que aquela circunstância estava se caracterizando ali na vida deles, eles possivelmente aqui, eles ficaram apavorados, como diz o texto aqui, e se encheram de pavor e tremendo disseram uns aos outros: o que é isto que Deus está fazendo conosco? O que é isto que Deus fez conosco? Irmãos, nesse momento eles sentiram o peso de todas aquelas ações que eles fizeram contra o seu irmão José. Muito bem, irmãos, chegamos à nossa conclusão. Infelizmente o tempo não é muito longo, nós temos aqui menos tempo do que lá na nossa aula presencial, mas nós fizemos aqui um apanhado geral aqui de toda a nossa lição. E agora a nossa conclusão. No relato da trajetória da vida de José, independentemente das circunstâncias por ele vivida, notamos a total dependência e constante ação da graça e da misericórdia de Deus na vida de José. Nós podemos ver nitidamente, irmãos, que José testemunhou em todo o tempo, em todas as circunstâncias, sejam nas circunstâncias agradáveis, sejam nas circunstâncias confortáveis, até nas circunstâncias de pura condição negativa que José viveu. Nas circunstâncias mais negativas e nas circunstâncias mais incômodas que José vivenciou. Ali na prisão, quando ele foi
injustamente julgado por um ato que ele não cometeu, José, ele estava sempre testemunhando do amor de Deus, do Espírito que estava sobre a sua vida, da graça e da misericórdia que existia sobre a vida de José. Então nós vemos nitidamente esse testemunho, e esse testemunho que é para nós hoje uma lição. E eu gostaria de deixar um texto para nós refletirmos esta manhã, que encontra-se em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que nos diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Irmãos, seja o que for que aconteça, Deus está no comando. Deus está diante de todas as circunstâncias vividas por nós. Que nós possamos ter essa certeza, que nós possamos ter este mesmo propósito que o nosso irmão José teve, de sempre testemunharmos da graça e da misericórdia e do amor de Deus sobre as nossas vidas. E eu convido você agora aqui, feche os seus olhos e abaixe sua cabeça. Vamos encerrar a nossa aula de hoje com uma oração. Oremos. Deus nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esses momentos aqui passados, onde nós pudemos refletir um pouco, Senhor, sobre estes textos tão importantes da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos abriu essa oportunidade, esse espaço, para que nós pudéssemos, através da internet, chegarmos até os lares dos nossos irmãos e amigos nesta manhã de domingo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E agora, Senhor, fica com cada um dos nossos ouvintes, fica, Senhor, com cada coração que acessar este conteúdo, ó Pai, e que Tu, ó Deus, possa estar abençoando a vida de cada um daqueles que aqui estiveram conosco e possivelmente a vida de todos aqueles que estiverem em contato com a Tua santa palavra. Fica conosco, Senhor, nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor, a testemunhar do Teu amor em nossas vidas. Nós oramos agradecidos a Deus, com perdão dos nossos pecados e em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos, por mais essa oportunidade. Nós agradecemos a todos os irmãos e amigos que estiveram conosco e nós já de antemão convidamos os irmãos para que na próxima semana nós possamos mais uma vez aqui compartilharmos a nossa tão querida Escola Bíblica Dominical. Um bom domingo e até lá!